Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 14 do curso de MySQL. E nessa aula aqui nós vamos aprender a relação entre tabelas, ou seja, um select, que a gente vai fazer um join. A gente vai criar aqui um select com relação. Então, nas aulas anteriores nós já criamos as nossas tabelas. Na aula anterior, inclusive, nós criamos nossa primeira tabela com o FK e o PK se relacionando. E agora a gente vai criar esse select para juntar todas as tabelas num relatório só. Bom, basicamente, a gente vai utilizar o comando join para isso. E o comando join, ele tem três diferenças. Nós temos o join, left join e right join. Alguns bancos de dados, ele também tem o full join, que ele não está presente no MySQL, tá? O full join seria para trazer todas as informações possíveis que a gente tem aqui. Nós não vamos nos aprofundar no full join porque ele não existe aqui no MySQL, tá? Existe em outros bancos de dados, mas no SQL não tem. Nós estamos presentes no MySQL, então, o join, left join e right join. Qual que é a diferença entre eles, tá? Então, não sei se vocês lembram na aula de matemática, nós trabalhamos com uniões, né? Uniões de grupos. Aqui, ele vai utilizar esse conceito. Então, imagine que você tem dois grupos aqui. O grupo laranja, nós temos uma tabela aqui que existem 10 itens, por exemplo, e nós temos aqui o grupo azul aqui que tem 8 itens, por exemplo. E entre eles aqui nós temos 3 itens que eles pertencem nos dois grupos aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos um numeral de 1 a 10 e aqui nós temos um numeral, por exemplo, de 8 a 15, por exemplo. Aqui nós temos o 8, o 9 e o 10 que se relacionam entre as duas tabelas aqui. Então, quando a gente faz um join, só o join, ele vai pegar o quê? Todo mundo que está dentro apenas das duas tabelas. Ele vai ignorar o que não existe relação. No caso, ele vai trazer o 8, o 9 e o 10. Quando nós trazemos aqui o left join, ele vai pegar da tabela da esquerda. Ele pega toda a relação da tabela da esquerda. E se você busca dados da tabela da direita, ele traz informações apenas daquelas 3 que existem relação entre elas. Ou seja, se eu tenho mais dados aqui fora o número do registro, lógico, eu posso acessar o registro apenas dessas 3 aqui que estavam em conjunto. E o right é ao contrário. Ele faz a relação de toda a tabela aqui da direita e eu consigo acessar as informações aqui apenas dos itens que faz relação entre elas aqui. Pode parecer um pouquinho complexo aqui na explicação, mas na prática vai ficar muito mais simples. Então vamos no Workbench e fazer as nossas relações. Então a primeira parte aqui é utilizar o banco de dados. Use Camp Code. Aqui já estamos no banco de dados. Vamos pegar nossas 3 tabelas que a gente vai fazer a relação. Primeiro, a tabela de curso. Nós temos aqui nossos 3 cursos. Depois, nós vamos pegar aqui a nossa tabela de alunos. Nós temos aqui também 3 alunos. E aqui, nós vamos pegar primeiro a nossa tabela que a gente fez do formato errado, tá? Que é a matrícula de curso 2, que a gente não garantia ali a integridade dos dados aqui, tá? Aqui a gente já conseguiu mostrar muito bem o join, o left join e o right join, porque a gente não garantimos a integridade ali, então eu tenho informações faltando em algumas tabelas. Então vamos lá, select from matrícula curso, só que nós vamos utilizar agora a 2, depois a gente utiliza a correta aqui, tá? Mas é importante essa 2 aqui para a gente poder ver realmente, porque aqui eu tenho dados que não existem na tabela de aluno, eu tenho dados que não existem na tabela de curso. Já a matrícula curso, que a gente utilizou o jeito correto de se fazer, a gente garantiu que sempre tinha, então a gente não vai ter dados sobressalentes. Então vamos começar aqui o nosso select agora com o join, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é pegar vou pegar aqui todos os dados e a gente tem que trazer aqui, qual a tabela que eu tenho que pegar aqui? A tabela que eu vou querer fazer a maior relação possível, ou seja, a minha tabela principal aqui, que tem os meus dados, tá? Porque eu vou fazer toda a relação com ela. Então, nós vamos pegar a matrícula curso. Então, from matrícula curso. E agora, toda vez que eu vou relacionar um item aqui, ou um campo, eu tenho que colocar o nome da tabela e o campo dela. Para facilitar, você não precisar escrever todo o nome aqui, você pode dar um apelido para a sua tabela.
aqui na frente do nome da tabela você coloca aqui o seu apelido. No caso aqui eu estou colocando MC, de matrícula, curso. Depois, nós vamos fazer o nosso primeiro join, tá? Como que faz o join? Você vai colocar aqui join. Então, vamos colocar aqui left join primeiro. Depois a gente mostra cada um deles. Então, left join, eu estou atribuindo a tabela à esquerda. E quem que vai ser aqui, ó? Vou pegar aqui matrícula, no caso curso, vamos pegar o aluno primeiro. Alunos. Aqui eu vou colocar L de aluno. E eu vou colocar aqui on. Por quê? Eu estou falando aqui, ó. Pegue na tabela aluno e ligue como, aí a gente vai colocar aqui as relações que eu tenho dela, tá? Eu vou pegar aqui a do MC, né, da matrícula curso, o aluno, ele vai ser igual a L ponto matrícula. Com isso aqui, eu estou fazendo a nossa primeira relação entre os coisas. Ah, eu esqueci aqui da palavra join, tá? Left join. Agora sim. Então, eu tenho agora a minha primeira relação. Então, se eu dar um Ctrl Enter aqui, note que eu tenho, ó, toda a minha relação, e aqui eu tenho o Július, o nome do aluno, Roger, Sebastião. Esses aqui ele trouxe nulo, porque não existe esses alunos aqui na tabela aqui de aluno, né? Não existem esses dois alunos cadastrados aqui. Então ele traz nulo para mim. Se eu vir aqui e colocar um join, dar um Ctrl Enter, note que agora ele vai trazer todos os alunos que existem. Aquele aluno que não existia, ele cortou. Aqui eu já tenho uma relação melhor, tá? Então, para isso que serve o join e o left join. Se eu colocar right join aqui, eu vou estar relacionando com a outra tabela e ele vai trazer também ali basicamente o mesmo resultado para mim. Porque eu não tenho aqueles alunos. Então, vamos voltar aqui para o left para me garantir todos os dados que tenho na tabela curso. Vou dar um enter aqui e aqui ele ficou nulo porque não existem esses alunos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o curso. Então, left join, curso, vamos colocar CR, on, mc.curso é igual cr.código. Vamos dar um Ctrl Enter agora. E agora sim, ó, eu trouxe aqui os meus cursos. E esse último curso aqui, o curso número 300, ele não existia. E se eu fizer o join em todos eles aqui, o que vai acontecer? Esses que tem nulo aqui, ó, eles vão sumir. Então eu garanto aqui que vai trazer dados só que compreende todos os cursos aqui para minha relação. Se eu preciso nesse relatório não trazer o que está em nulo, eu faço o join e ele vai trazer aqui para mim somente tudo que tem dado. No caso ele trouxe aqui. Se em algum deles eu trazer o left join aqui, ele vai trazer aquele campo vazio porque ele está pegando na tabela da esquerda. Sempre que a tabela da esquerda é a primeira tabela que eu estou fazendo a relação aqui, ó. Tá? Estou fazendo essa relação da esquerda para a direita, tá? Dessa aqui para cá. Vamos deixar aqui no left join. Dar um enter aqui. Ele vai estar funcionando assim. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos copiar esse cara aqui para baixo. Só que eu vou tirar aqui o 2. Eu vou trazer daquele relatório que a gente fez, né, na nossa tabela que a gente fez, do jeito correto. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. E note que mesmo com o left join aqui, ele funcionou como se fosse o join. Então, nesse caso, como você fez certinho, você não precisa do left. É só trazer o join aqui. Que você já está garantindo que vai ter todos os dados no momento da criação do item. Tá? Então, você não precisa trazer no left, right, não precisa se preocupar com isso, porque você já fez do formato correto aqui. Tá? Lembrando que o jeito correto de fazer é desse jeito aqui que a gente tinha feito na aula anterior. Você garantir com FK e IPK. Aqui não tem o FK e IPK, né? A gente garantiu só que o tipo de dado, criamos lá nossos itens e registrou itens faltantes. Aqui você não tem como registrar itens faltantes, então você consegue fazer uma relação ali entre tabelas apenas utilizando o join, tá? Bom, pode parecer um pouquinho complexo aqui no começo, né, essas relações entre tabelas aqui, mas como eu falei já em outras aulas, né, a prática leva à perfeição. Então, treinem isso daqui, criem outras tabelas aqui com relações, pode criar de professor, por exemplo, de faltas, e você conseguir ali relacionar e criar alguns relatórios. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.